Ô, Dinei, pode agradecer mesmo aí em Poços de Caldas. Você jogou bem contra o Cruzeiro, nós enchemos sua bola aqui, viu? Eu não tenho interesse no passe não, né, Dimar? Não, ele é super gente grande fina, Dinei, tá lá em bateu um bolão mesmo, jogou muito. Ele é conterrâneo do Lucas Silva, que é o do Cruzeiro, né? Ah, São rapaz, amigos, olha só que ele legal. ganhou a camisa dele também, são lá de Goiás, foi da base do Atlético, é um menino batalhador. E foi muito bem no jogo da Caldense. Olha, o grande Bruno Abdala, ele é repórter da CBN lá de Curitiba. Ele passou uma informação agora há pouco, por volta de 12h30, de que o Atlético de fato procurou, sondou, e aí eu não sei se a negociação, e nem ele soube dizer se a negociação avançou com respeito ao Leandro Almeida, mas ele confirmou que o Atlético de fato foi atrás do Leandro Almeida. Então pode ser que seja o nome, a Dimara trouxe a informação ontem aqui, inclusive destacando que no Twitter, não é? Ele colocou uma mensagenzinha Será que é o momento? Fui, né? Daqui a pouco a gente fala disso, porque hoje às 19h30, né, também conhecida por 7h30 da noite, Cruzeiro e Vila farão mais um capítulo para entrar para a história. E você fala, nossa, mas como assim? Porque afinal de contas é um confronto que já faz parte da história o recorde de público do Mineirão, que foi exatamente num Cruzeiro e Vila. E o Cruzeiro quer manter um tabu que se arrasta desde 1999, ano em que eu nasci. Roda aí. Hoje é dia de clássico. O Cruzeiro enfrenta um dos clubes mais antigos e tradicionais de Minas. Duas equipes que se enfrentam desde 1921. A última vez que o Cruzeiro perdeu para o Vila Nova foi em 1999 pela Copa dos Campeões Mineiros. De lá para cá, os rivais se enfrentaram 21 vezes e foram 14 vitórias da Raposa e 7 empates. O Mineirão já conhece bem esse duelo. No Gigante da Pampulha foram 67 encontros. Um deles entrou para a história com um recorde de público. Na final do Campeonato Mineiro em 1997, mais de 130 mil pessoas estiveram presentes. No ano passado, em Nova Lima, mais confrontos e boas lembranças para os jogadores do Cruzeiro. Tivemos boas lembranças, né? Mas já é um novo time, uma nova competição novamente, né? Começou de novo, então focar novamente para poder fazer mais um grande jogo e quem sabe fazer mais um gol. Fiz 2 gols, né? Pude ajudar a minha equipe, mas é ano novo, né? Vamos respeitar o Vila Nova, mas vamos para cima porque a gente precisa dos 3 pontos. Foram 2 goleadas e belos gols. Motivos de sobra para confiar ainda mais nesse tabu. Afinal, são 15 anos de hegemonia celeste. Tabu é bom para estar sempre mantendo, ainda mais como a gente não perde há bastante tempo. Vamos tentar continuar esse tabu, mas sabemos que vai ser difícil, então vamos focar nesse jogo aí. Mas é importante manter o respeito pelo adversário. Apesar dos números, clássico é sempre decidido dentro de campo. E para matar o Leão do Bonfim, só mesmo um bom futebol. Muito bem, a gente está vendo aí e falando de alguns detalhes, né, de Cruzeiro e Vila. No passado, por exemplo, um jogo em que o Everton Ribeiro deitou, o Ricardo Goulart apareceu, parece até que na oportunidade entrou no lugar do Diego Souza e depois não voltou mais. Não é? E aí o Ricardo Goulart deitou naquele jogo também, fez 2 gols, né, Cadu? Isso. 2 do Ricardo Goulart, 2 do Everton Ribeiro, né? Então foram os 2 jogadores que a partir daquele jogo... Não, foram 2 do Ricardo Goulart, não sei se foram 2 do Everton Ribeiro, não. Acho que 2 do Everton Ribeiro, parece que um de falta e um que ele... No gol à esquerda das cabines. Esse gol aí que você está vendo no vídeo aí, ó. Foi esse gol. Né, que ele foi fintando e tal, e ficou na cara do goleiro e bateu. A expulsão do Marcelo Oliveira. Injusta, né? Ele não fez nada. Ninguém entendeu nada, né? A gente escutou. Eu falei, gente, o que aconteceu com o Marcelo? Porque o árbitro foi lá, conversou com o Beneci, de repente o Marcelo foi sair no cantinho, foi para aquela cabine reservada ali para o Cruzeiro. Mas enfim, e hoje sim se reencontram. Lembrando que o Vila hoje tem 7 jogadores que eram do Atlético, que pode fazer o jogo muito mais interessante ainda. O Mancini está bem no Mancini time, bem, exatamente. Dizer, fez gol na partida. Jogo 7h30, hein, pessoal? Não vai errar a hora. E outro, como estão falando que vai ter manifestação aí na Afonso Pena de novo, nós então vamos direto, a gente já prevê que a cidade vai parar novamente, então já sai, acaba do programa, já vai para o estádio. 7h30, então, pela Band News. Band News aliás, a partir de
de 19 horas na internet, 7 da noite pelo bandnewsfm.com.br ou pelo aplicativo Tanin, enfim, você vai lá, Band News BH, e a partir das 8 nos 89,5. Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Boa tarde. Baita jogo, Dimara, naturalmente, eu não vou ficar em cima do muro, não. Para mim, os dois times do interior que sempre dão trabalho, apesar do Tombense ter vindo ano passado, mas já fez uma boa campanha, mas sempre monta times bons. Isso já vem sendo mostrado desde a Série B, do módulo 2. E o Vila Nova dispensa comentários, tem uma história, né, sempre de bons times também. São os dois jogos da noite, mas vamos falar do Cruzeiro, Dimara. Olha, eu gosto muito de Cruzeiro e Vila Nova. Eu acho que ele sempre tem algumas situações diferentes, né? Sempre um jogo... O Cadu lembrava que até nesse jogo que a gente estava comentando, o Vila foi melhor, o Cruzeiro foi mesmo. Eu lembro que a gente destacou isso várias vezes. Então, quer dizer, ele impõe um certo nível de dificuldade. Ele tem um trabalho interessante agora. Está lá com o Mancini, está lá com o pessoal mais experiente, Léo Mineiro, o pessoal está lá... Ou seja, o Vila tem esse investimento específico para o Campeonato Mineiro, né? É o mesmo caso do Tombense, o adversário do Atlético também, e outro que a gente pode destacar do interior nessa linha também é o Tupi, que sempre deixa sua marca, vem aí, está sempre envolvido nas semifinais. Agora, bom da gente ver esse Cruzeiro também diante de uma equipe como o Vila, porque no jogo contra a Caldense a gente tem que ressaltar que o primeiro tempo do Cruzeiro foi horroroso. Né? Então ele está precisando mostrar essa outra história, porque vem aí Libertadores, é nisso que o Marcelo está pensando. Então é muito para a gente ver também. E também o Marcelo Moreno, agora começando desde o início, tendo esse histórico aí no jogo. E a gente quer ver se é o Marcelo Moreno também, né? Se ele vai fazer uma opção ali pelo Ricardo Goulart, né? Como é que ele vai fazer com o Júlio Batista. O jogo é no Mineirão, então o Cruzeiro tem todo esse espaço para poder fazer o seu jogo no toque de bola. É isso que a gente quer ver novamente do Cruzeiro. Bom, enquanto a gente vê os lances aí, eu preciso da opinião, sempre abalizada e equilibrada, do meu ídolo Cadu Doné. Cadu, Cruzeiro e Vila revivendo hoje, né? Muitos chamam de clássico, eu não vou por esse lado, mas o jogo que tem história, Cadu. Tudo bem, Cadu? Boa tarde. Tudo bem, tudo ótimo, tudo muito bom. Agora, né, Cadu? Tá tudo cada vez melhor. Um abraço a todos em casa. Olha, o jogo hoje promete, o Vila... Pode ser um adversário do Cruzeiro até nas semifinais. Aliás, os confrontos hoje dos grandes podem se repetir ali no mata-mata do Campeonato Mineiro. O Vila Nova tem como grande notícia, como grande fato, o Mancini, que fez dois gols nos dois jogos, né? Marcou nas duas partidas que disputou até agora no Campeonato Mineiro. E a gente está vendo imagens de um jogo que teve um placar totalmente enganoso. O Vila Nova teve mais volume, foi melhor que o Cruzeiro nessa partida. Tudo bem que o cenário era completamente diferente, porque o técnico do Vila ainda era o Alexandre, que para mim é excelente treinador. Excepcional também. Muito bom, para mim até meio injustiçado, não tem o espaço que deveria ter, até dentro de Minas Gerais, e o Vila acabou pecando ali pelas falhas individuais, o Cruzeiro acabou aproveitando. Agora, o Cruzeiro também é outro, nesse momento ainda não era o grande time que virou no ano passado, um dos melhores do país, e a gente espera que o Cruzeiro hoje volte ao futebol que a gente está acostumado, né? Porque contra o Caldense, o Cruzeiro não foi bem, né? E acho que vai retornar ali no Mineirão apresentar o seu bom futebol, porque o Marcelo não deixa a peteca, sabe? Não deixa o time se perder, não. Entendeu? Cai um jogo, ele já chama da bronca, porque tem Libertadores aí, e acho que hoje o Cruzeiro vai querer dar uma resposta. Olha, e se o Vila já deu trabalho ano passado, mesmo tendo perdido esse jogo aí por 4-2, esse ano o Vila está ainda mais forte. Muito mais. Então, por isso que a gente imagina que tenhamos, então, logo mais a gente imagina que tenha, se a gente imagina que tenha um jogo logo mais muito interessante no Mineirão. Atenção, torcedor atleticano, e daqui a pouco tem uma novidade aí. Uma novidade, o Atlético acaba de contratar um zagueiro. Ai, meu Deus. Aliás, eu vou guardar nada, não. Não sou baú para guardar segredo. Conta. Ô, Cadu, você se lembra de um zagueiro, você, Dimara, chamado Ed Carlos, que passou pelo Cruzeiro? Claro. O Léo Gomes trouxe essa informação. Ele já jogou com o Paulo Autuori. Ele já jogou com o Paulo Autuori. Ele teve um período bom no São Paulo, né? Um período bom aliás, no São Paulo. Um momento em que o São Paulo ficou marcado pela grande defesa que tinha. Tinha muitos bons zagueiros. O Atlético acaba de confirmar a contratação dele. É um bom nome. Eles negaram inicialmente, né? E agora essa notícia foi da manhã, o Léo trouxe a notícia. Teve um Cruzeiro mas em 2010, né? 2010. No São Paulo ele jogou muito no esquema com 3 zagueiros. Era uma formação diferente e a grande marca, repito, daquele São Paulo era o time com 3 defensores, 2 laterais que saíam muito.
comandado pelo Muricy Ramalho. Depois disso, não voltou a ter um espaço tão grande assim na mídia, não fez tanto sucesso. Não. Mas é aquele raciocínio que a gente vem dizendo aqui, apresentando, quando a gente fala dos zagueiros no Atlético. Vai ser um reserva, para opção de banco, é um bom nome. E o Leandro Almeida, caso seja concretizada a vinda do Leandro Almeida, também o Leandro Almeida vai chegar para brigar. É a mesma história. Mas ele vai ser reserva. Ele não joga mais que o Hever, nem que o Léo Silva. Eva, deixa eu te dizer, a contratação de zagueiro está tão difícil, que o Cruzeiro acabou de acertar 3 meses de contrato com o menino que veio, esperando que ele se recupere. Para você ver como é que está difícil a contratação de zagueiro. Não está fácil. E você sabe como é que fica mais difícil ainda, Dimara? A torcida do Atlético, assim como todo clube de futebol, existem os radicais, não é? Claro. Que quando você vai expor aqui algum tipo de problema que o clube esteja enfrentando, o cara já acha que você está querendo plantar crise. E é um papo bem chato, aliás, esse. Mas, enfim, a gente está preparado, está aqui, tem que... né? Eu estou até esperando o Twitter ali. Erro de planejamento. Estou falando isso desde o ano passado, quando o Galo ganhou a Libertadores. O que é bom pode melhorar. E o Atlético não se reforçou, o Atlético não pensou na Libertadores 2014. Ou eu estou errado? Então, deixa eu te dizer... Se está correndo para contratar agora, é porque errou no planejamento. Mas deixa eu te falar, eu até comentava isso com o Juverci hoje de manhã. Concordo com você na questão do planejamento. Mas não é que... E o Malu fala muito isso. Não é que o planejamento não tenha dado certo. É que não entrou dinheiro para esse planejamento. Se eu te falar uma coisa... Desde da conquista da Libertadores o dinheiro já estava faltando lá, Everton. Tanto que os prêmios não foram pagos. Mas e as peças de reposição... Mas troca. Peraí, deixa eu te dizer uma coisa, Everton. Como é que o torcedor hoje quer exigir uma contratação top de uma equipe que atrasou salário? E que a gente sabe aí que já tem que pagar o outro mês aí, que o dinheiro do Bernard não saiu. Então não adianta você planejar se você não tem recurso. Mesmo que você tenha parceiros e eles estão aparecendo, e apareceram na questão do Ronaldinho, porque se não fosse lá o chamegão do parceiro não tinha acertado, a gente sabe disso. Então é preciso que se tenha um pouco de calma. Não é que não se tenha planejado, o planejamento aconteceu. Só que ele não pode ser executado. E desde a época da Libertadores, e você sabe disso, em relação a 3 reforços que eles trariam e não puderam trazer porque o dinheiro do Bernard não chegou, ele aconteceu. Só que ele não pode ser concretizado porque você não tem dinheiro. Não é possível que não entre na cabeça do torcedor que se você atrasou o salário, você também não tem dinheiro para contratar. Isso é óbvio, gente. Então precisa ter um pouco de calma, precisa resolver essa situação financeira. E no caso desse menino, ou no caso do Leandro Almeida e quem vier, é no imediatismo. Não tem jeito de fazer de outra forma. Agora, se nada tira da minha cabeça, e aí a Dimara tem uma opinião, eu tenho uma opinião contrária. Ainda bem, de que se você precisa... mas a gente não contava com as contusões, evidentemente. Claro. Não é? Principalmente a contusão do Felipe Souto foi uma fatalidade, a do Emerson foi uma fatalidade, a do Luan a gente já vinha meio do ano passado, né? Eles até já era um problema, isso, enfim. Bom, não deixou de ser, pelo planejamento que é feito para a temporada. Mas, vamos e convenhamos, o Gilberto Silva nos disse aqui que não foi procurado nem para despedir do clube. Nem ligaram para falar para ele, tchau. Então, será que não valeria a pena? Eu sei que o Gilberto Silva é um jogador que já tem uma idade avançada, então, mas será que, se está lá no banco Gilberto Silva e Emerson para entrar no time, perdeu um zagueiro, você coloca quem? Gilberto Silva. Então, será que não valeria a pena falar, querido, você quer ficar? Então é o seguinte, você ganha, vamos chutar aqui, você ganha 100 mil, não pode falar negócio de salário, não, mas você ganha 100 mil, vamos te pagar 40, 30, você quer ficar? Fica aí, vai ser reserva e tal. Não quero, então um abraço, tchau. Júnior César, até hoje eu não consegui entender, e boa parte da torcida, por que o Júnior César não ficou. Salário alto, sugere para ele, quer permanecer, mas aí no caso dele tinha o Flamengo, né? Não, talvez não pudesse abaixar, mas no caso do Gilberto Silva eu concordo plenamente. Mas aí, Dimara, a questão do Júnior César com o Flamengo já tinha chegado ao final, mas mesmo que o Flamengo tivesse na jogada, você tem jogadores aqui que o Flamengo vai crescer o olho. Entendeu? Então aí que razão, tá. Porque o Júnior César seria até titular, provavelmente. Com certeza. E o Gilberto Silva é o que você falou, seria um reserva imediato ali, ou quase isso. E a zaga realmente precisa de número, de jogadores em quantidade mesmo. Tanto que agora estão buscando 2 zagueiros. É mesmo, não tem jeito. Agora, eu até acho interessante dizer o seguinte. O Gemerson é um jogador, assim, a gente não conhece tanto como ele pode funcionar no time profissional, com pressão, mas eu confio que ele pode ir bem sim. Eu acho interessante que ele tenha oportunidades no Campeonato Mineiro, porque o Gemerson é um zagueiro muito rápido, Everton. E isso pode ser legal, até para dar um contraste ali com os outros zagueiros do Atlético, que são muito bons, mas não tem a rapidez
rapidez como característica principal. Então o Gemerson, até num time que às vezes pode jogar com volantes mais soltos, que é o caso do Paulo Tuori, que ele gosta que os volantes saiam mais para o jogo, acho que o Gemerson, um zagueiro mais rápido, claro, pode ser importante. A gente vai continuar falando disso. Agora tem um detalhe, hein? Nenhum erro de planejamento apaga o que essa diretoria fez, não. Claro. Estou fazendo média, eu nunca vi o Calil na minha vida de perto. Então vamos falar, fazendo média, tem medo do Calil. Medo do Calil nada, pelo contrário, respeito mútuo, né? Mas nada apaga o que foi feito. Um título de Libertadores e as temporadas de 2012 para cá, com exceção do Brasileiro do ano passado, que o Atlético brigou na cabeça e foi campeão da Libertadores, 2 estaduais, um vice-campeonato e foi pro Mundial. Né? Então não dá para apagar. Agora, para mim, que errou, errou. Ponto final. Para mim. Cadu acha que não. Aliás, o Cadu acha que sim, a Dilmar acha que não. Agora, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, porque olha aqui quem está do meu lado. Ela está de volta. Sobe som, DJ. Tem som aí? Olha aí. Tá de volta, Luaninha, não é? Olha aqui, pessoal. Se você é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, você pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 386 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 13 por dia. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Você está com alguma dúvida aí? Preste atenção. Você vai ligar agora para 3003-4443. Se der sorte, a Luaninha te atende lá. Olha que moleza. Você vai comprar hoje o seu carro 0 km através do Consórcio Nacional Chevrolet Brasil e vai concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana. Só que você tem que ligar agora. Imagina você de carro novo, gastando menos de R$ 13 por dia e ainda com 25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai? Então você vai ligar agora, 3003-4443, neste minuto, porque o seu Chevrolet sai por parcelas de R$ 386 e é só no Brasil, hein? Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia, baixo custo de manutenção, 3003-4443. E se você tem CNPJ, temos condições ainda mais especiais para você. Já ligou? Ainda não? Então corre para lá, porque você vai pegar o telefone 3003-4443. A Luaninha vai sair daqui agora no pique para te atender, mas tem que dar sorte. Se não tiver sorte, né? Aí ela vai te atender e você vai negociar, cara. Não tem erro. Não deixe o seu sonho para depois. Comece o ano bem, conquistando o seu carro zero, agora com quem eu compro, eu confio. Consórcio Nacional é Chevrolet Brasil. Ligue agora, 3003-4443. É Chevrolet Brasil e a Luaninha vai saindo e a música vai subindo. Que beleza. Olha aqui. Peraí, Juverci. Você tá feliz aí, pessoal? Aqui, ô Dilmara, você acha que não teve erro, não? Do quê? No planejamento? Não, eu digo o seguinte, Everton, a gente não pode chamar errinho, de erro. Talvez? Não, a gente não, deixa eu te falar, a gente não pode chamar de erro quando você não tem verbos o suficiente para investir nisso. É isso que eu estou dizendo. Não é que eles não planejaram. O Malu fala isso, que a gente questiona muito planejamento. Não é o planejamento. Tem o planejamento que dá certo e que tem o que dá errado também. Né? Não é a questão do planejar. Mas eu estou falando que deu errado. Não. Mas a questão do planejar, que eu digo é assim, é difícil você planejar com um dinheiro que não chegou. Né? De onde vem esse recurso? Aqui, já estão falando aqui, o Leandro já está falando que o Twitter já está cheio. Para não falar aqui, né, que nós estamos fazendo média, para mim o Cruzeiro errou. Trazendo o Tinga, pagando altos salários. A contratação do Júlio Batista, a mesma coisa. Para mim foi um erro, não justifica. Se você olhar para o banco hoje, ele não é a primeira opção com o Marlone ao lado dele ali. Talvez pela experiência. Eu acho a contratação do Júlio. Não, para mim, se o Júlio Batista não estivesse hoje no Cruzeiro, o Cruzeiro estaria bem do mesmo jeito. Sem dúvida, né? Isso. A mesma coisa do Tinga. Como é que o Tinga tem um altíssimo salário e quase não joga. Mas no caso do Júlio Batista, são erros. Mas aí vamos falar de acertos. Bernard. Olha o valor que o Bernard foi vendido. O dinheiro foi retido, está retido e tal. Não, tudo bem, nós estamos falando de valorização de elenco. O principal acerto um investimento alto da gestão do Calil. A contratação do Ronaldinho, meu amigo, o Ronaldinho valorizou todo um elenco do time titular do Atlético hoje. Se o Atlético abrir a boca para falar de vender qualquer um dos jogadores titulares, vai chover proposta. Não, os acertos foram muitos. E, aliás, os acertos, aí a gente falando do Atlético, foram acertos, assim, que muita gente questionava. Foram acertos que, às vezes, ganham contornos mais especiais por causa disso. Por exemplo, Pierre veio, ninguém gostava, veio questionado, estava mal no Palmeiras, deu certo. O Jô, jogador que não é de grupo, dá problema fora de campo, nada disso, gente boa, jogando bem, deu tudo certo. Ronaldinho, você falou, Tardelli, ninguém questionava a parte técnica,
técnica, E mas era o muita pedido gente, da torcida, né, cara? tá caro demais. Não, eu falei que ele não era. Eu falei na época que não era a grande peça, que a grande peça ainda estaria por vir. E a contratação do Vitor, né? Já vamos combinar. O Vitor, tirar o Vitor do jeito que eles tiraram do Grêmio, trazer o cara Mandou que resolveu lá, a situação, porque ele resolveu. Vamos combinar que desde que o Diego foi embora, o Atlético não tinha nenhum goleiro pra você falar. A gente falava de uma hegemonia do Fábio, né? Era meio que unanimidade que o Fábio era o melhor goleiro de Minas Gerais. Aliás, do Brasil. Hoje, quando você pergunta, as pessoas já começam a... Poxa, difícil. E aponta as duas características. O Vitor, ele veio crescendo, já chegou muito bem, veio crescendo, fazendo milagres um atrás do outro. Né? A gente viu no último jogo aí as defesas espetaculares, né? Hoje é um goleiro muito mais seguro, muito. E aí já começa até a pintar aquela dúvida. Quem é melhor, Fábio ou Vitor? E quem está na seleção é o Vitor, né? Pelo menos. Ainda tem mais essa, né? Olha aqui, contusões em série e alerta vermelho aceso. Tá ligado? A palavra de ordem na cidade do Galo é contratação. E o Ed Carlos já foi contratado. Ex-São Paulo, ex-Cruzeiro. O Atlético confirmou. Agora, aliás, o Atlético já confirmou aí? Ah, já está fazendo exames. Muito bem, foi visto lá no Mater dele. Que beleza. Olha aqui, então tá aí. Vamos ver essa questão do Atlético aí. A melhor realidade é o DM vazio. Eu só visitando vocês aqui para cumprimentar. Realidade que não pode ser vista atualmente no Atlético. Mal começou o ano e o departamento médico está cada dia mais cheio. A lista é grande. Tem os laterais Heron e o recém-contratado Pedro Botelho. Na zaga, Hever e Emerson, que só deve voltar depois do Mundial. Os volantes Lucas Cândido e Leandro Donizete também estão lá. O Luan é outro que só deve voltar depois da Copa. O último a entrar para o DM foi Felipe Souto. É uma situação um pouco habitual, né? Até porque a maioria das lesões que nós tivemos até o momento foram lesões traumáticas, decorrente, em alguns casos, de choque, lesões inesperadas, quando se trata em termos de prevenção. A gente, claro, tem um departamento médico cheio hoje, sabemos da importância dos jogadores que estão lá, então o Paulo tem aí suas dificuldades para poder armar e dar uma sequência no seu time. Com o departamento médico cheio, o Atlético luta contra o tempo, mais precisamente até segunda-feira, para enviar a lista com os 30 jogadores que vão disputar a primeira fase da Libertadores. Com tantos problemas, contratações à vista na cidade do Galo. Nós vamos suprir essa necessidade mais cedo ou mais tarde, mas vamos deixar o elenco em condição de estar disputando todos os títulos como foi ano passado. Nós não podemos precipitar e vamos acelerar aí para que a gente consiga fazer antes do primeiro jogo da Libertadores. Enquanto os reforços não chegam, jogadores pouco aproveitados em 2013 começam o ano com oportunidades. Hoje, contra o Tombense no Independência, Gemerson está confirmado na zaga. Dátolo será escalado novamente na lateral esquerda. É uma posição nova para mim, né? Mas é uma posição que não estou acostumado, mas é uma posição que não me incomoda, porque eu sou lateral esquerdo, joguei em Boca, joguei por fora, carrilheiro por esquerda, então não tenho problema. É a primeira vez desde que chegou ao Atlético em agosto que Dátolo faz 2 partidas seguidas como titular. Mesmo fora da posição, o que o argentino quer é jogar. Todo jogador precisa de jogar para mostrar seu futebol, né? E eu quero demonstrar que eu posso jogar aqui no Atlético. Eu me sinto capacitado para jogar. A bruxa está solta no Atlético, por isso todo cuidado é pouco para não entrar no time do departamento médico. Bom, é a palavra que fechou o texto aí do Luciano Dias. Abre isso que a gente vai mostrar agora, porque Cruzeiro e Atlético juntos tem um time inteiro de jogadores do DM, veja aí. A temporada nem bem começou e os departamentos médicos de Cruzeiro e Atlético estão do jeito que ninguém queria. O melhor material para trabalhar eu tenho, mas a melhor realidade é o DM vazio. O doutor Rodrigo Lasmar deve estar preocupado. O técnico Paulo Autuori mais ainda. Hoje, 9 jogadores do elenco fazem tratamento médico. Leandro Donizete trata de um estiramento na panturrilha esquerda. Hever de uma inflamação no tornozelo esquerdo. Heron e Lucas Cândido uma pubalgia. Luan se recupera de uma cirurgia no joelho direito.
Pedro Botelho de um estiramento na coxa esquerda. O zagueiro Emerson ficará um bom tempo longe dos gramados. Fratura na fíbula da perna direita e rompimento dos ligamentos do tornozelo direito. O Emerson foi operado ontem à noite no Hospital Mater Dei. Ele teve uma fratura, luxação do tornozelo, onde ele fraturou a fíbula e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. Foi feito um tratamento para fixação dessa fratura e o reparo das lesões ligamentares. O último jogador do Atlético a entrar no departamento médico foi o volante Felipe Souto. No jogo-treino da última segunda contra o América, ele caiu sobre o braço direito, fraturou o cotovelo. Fizemos alguns exames iniciais, o que mostraram uma fratura no cotovelo direito do jogador, mas estamos aguardando ainda exames que não ficaram prontos para que se possa identificar e ter uma precisão maior quanto à extensão dessa lesão e quanto ao tratamento que será feito. Pelos lados da Toca da Raposa 2, a situação é um pouco mais tranquila. Ainda assim, pelo menos 3 jogadores fazem tratamento intensivo. Borges com uma lesão muscular na coxa direita. O goleiro Rafael teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo. E o zagueiro Wilson continua se recuperando de uma tendinite no joelho. Tinga e Samúdio tiveram pequenas lesões musculares e já estão no processo de recuperação física. Dagoberto não se machucou, mas foi poupado do último jogo contra a Caldense por sentir dores musculares. Contusão, vai ter eu, vai ter o Martinútil, vai ter o Fábio, vai ter todo mundo. Isso é uma coisa normal do futebol hoje em dia e ainda mais com o calendário que fazem pra gente. É muito fácil você culpar isso, culpar aquilo, mas todo mundo quer saber de colocar quarta e domingo até final do ano pra gente aí se arrebentar todo mundo. Então, eu já não sou mais um moleque, já não sou mais criança, eu me conheço muito bem e vou procurar sempre conversar. Caro Dagoberto, futebol quarta e domingo, eu nasci em 74, já existia. Quarta e domingo. Cadu tem 200 anos, quarta e domingo. Pergunta aí em cima aí, é quarta e domingo, cara. E agora os caras não querem jogar mais quarta e domingo. Assim, já tem o... Cadu, nós temos estaduais, Cadu. Se nós não tivéssemos os estaduais, era mais fácil fazer isso que os caras querem. Só aos domingos. Não, se fosse... Mas nós não temos Acho que tudo passa condição, pelo planejamento. Sabe? É porque o cara às vezes joga na Europa e volta pra cá, só que lá também se joga. Sabe? Não é assim então que é o quê, meu? Quarta, não dá pra jogar quarta e domingo? Não dá pra jogar quarta e domingo? Não, Como é que vai fazer então? Eu acho que não dá pra jogar quarta e domingo sempre. Esse que é o problema, por essa história, até de um dia de folga, um dia de pré-preparação para o jogo que vai chegar, aí não é nem só a questão do cansaço, é a história de não treinar, às vezes o time fazer alguma coisa diferente ou usar alguma coisa durante a semana para testar no jogo. Mas no ano inteiro isso não ocorre. Mas tem alguns intervalos. Mas olha só, a gente tem um problema que às vezes esses jogadores sentem muito, que é a dimensão do país mesmo, né? A questão da Copa do Brasil, uma dimensão continental. Você vai lá no Manaus, volta aqui, não sei na onde, vai, não sei o quê. Não, 2014, mas eles têm que reivindicar em determinado momento. Você há de convir comigo que a gente vive um momento diferente no futebol brasileiro, quando a gente tem todos os principais jogadores que foram para a Europa, que têm uma liderança, que voltaram, que conheceram esse futebol e que estão trazendo uma organização diferente do futebol brasileiro. Acho lícito e acho que tem que acontecer. Porque esses caras estão acabando. Então, são eles que têm que fazer essa mudança, porque foram eles que conheceram desde o da Várzea, foram eles que vieram lá de baixo, não sei o quê, e estão tentando mudar. Eu acho que a mudança tem que acontecer. Agora, tem que ter um planejamento para isso. Não dá para ser de uma temporada para outra. Existe uma série de coisas que precisam encaixar. Vamos raciocinar. O time entra disputando o estadual. Vamos falar de Atlético e Cruzeiro. Automaticamente, eles vão disputar a Copa do Brasil. No mesmo período, o brasileiro começou. Os caras sabiam disso no ano passado. Eles estão jogando o brasileiro para ganhar o título, mas, principalmente, que se não der para ganhar o título, jogar uma Libertadores. A Copa Sul-Americana já existe. Os caras entram na temporada já sabendo o que eles vão encontrar na temporada. Como é que você vai reduzir? Como é que você vai colocar jogos só aos domingos, por exemplo? Não. Ou um período de jogos segunda e quarta e um período só de jogos aos domingos. Enquanto nós estivermos jogando os estaduais, quarta e domingo. Quando a Copa do Brasil entrar, quarta e domingo, principalmente em época de brasileiro. Talvez quando só sobrar o brasileiro no segundo semestre, é que dê para fazer alguma coisa no calendário, que fica apertado por causa do brasileiro e da Copa do Brasil. Ou seja, é o cachorro correndo atrás do rabo.
Não, se a gente for comparar com a Europa, a grande diferença é a presença dos estaduais. Se a gente fizer uma comparação do número de jogos que um grande daqui disputa e que um grande de lá também disputa, vai dar mais ou menos uma diferença entre 15 e 20 jogos. E se você for olhar, é a 30, quantidade 45, mais ou menos. De jogos dos estaduais. Eu acho que a solução para isso é diminuir a quantidade de jogos dos estaduais. Não vai ficar exatamente igual, ainda vai ter um número um pouco superior do que na Europa, mas aí não teria problema. Eu acho que tem vários estaduais que você joga 20 e poucos jogos. Na verdade, poderia ser 10 jogos, por que não? Você já chega ali com o pessoal do interior disputando antes, aí sim, jogando muito mais jogos, porque eles não têm Libertadores, não têm Sul-Americana, muitas vezes não tem Copa do Brasil, então eles têm um problema oposto, que é não ter nada para fazer durante boa parte do ano, que gera até desemprego no futebol. Então, acho que a combinação é essa, diminuir os estaduais da forma mais eficiente possível. E só explicando, Gilmara, para quem está chegando agora e não está entendendo nada, porque vê lá, imagens de jogos mostrando o Wilson. Aí lê ali no GC, Atlético e Cruzeiro tem um time de jogadores contundidos. E a gente falando de calendário, mas a gente só está falando de calendário exatamente porque o assunto em discussão são as contusões. E isso, para muitos... Entre elas, a do Wilson. Entre elas, a do Wilson. E isso, para muitos, e o Dagoberto também citou, que a questão da contusão, do excesso de contusões, está diretamente ligado ao calendário. E a alternativa também, né, Everton? A gente se lembra muito bem quando a Copa do Brasil era disputada por todo mundo. O Cruzeiro, quando foi campeão brasileiro em 2003, ele foi disputar um jogo lá em Caicó, no interior, né, de Alagoas lá, e numa situação que não era boa. Agora as equipes que têm uma pontuação melhor já entram numa fase mais final. Já então, houve uma melhora nesse aspecto. Também é uma alternativa. O problema é a ganância. Todo mundo quer disputar Sul-Americana. Você acha, Gilmara, que o que foi feito na Copa do Brasil, dos times entrarem na fase final, pode ser feito no campeonato estadual? Eu acho que pode ser feito no estadual, eu acho que pode ser feito até em termos de Libertadores. Por que não o campeão entrar mais pra frente? Porque o campeão, naturalmente, ele já foi pro Mundial. Aí, naturalmente, ele já perdeu a questão das férias dele, que é o que está acontecendo com o Atlético nesse momento. Por que ele não pode avançar um pouco mais? Eu acho que são alternativas. Quem é o líder do bom senso no Cruzeiro, hein? Eu sei alguns que assinaram, mas eu não sei se... A gente sabe de alguns que estão. Tem o Fábio, tem o Júlio Batista, né? O Tinga também? Então vai uma sugestão aí ao Fábio, ao Tinga, ao próprio Dagoberto, que são jogadores que têm uma liderança já natural, né? Até pela experiência que tem. De que sugiram isso também, aos seus diretores, vai lá no BNC, senta com o vamos sugerir que isso aconteça também nos estaduais. Agora, aí, Dagoberto, eu não estou dizendo que você está errado não, viu? Não estou dizendo que você está errado não. Eu só acho que com o número de competições que o Cruzeiro vai disputar, porque mereceu, foi campeão, entrou na Libertadores, já tem outras competições, também... pelo número de competições que o Cruzeiro vai disputar, é humanamente impossível que o Cruzeiro não jogue quarta e domingo. Não, agora sim, desculpa, Dilmara, mas até nessa história do calendário, a gente sempre fala de poupar jogadores durante os estaduais e, por enquanto, não está acontecendo tanto na prática. Eu não vejo problema nenhum Cruzeiro e Atlético jogarem os estaduais com reserva, assim, em 80% dos jogos da primeira fase. É até uma coisa interessante ter um outro time jogando, os reservas jogando e diminuiria esse problema das contusões. Agora... Na Europa, que a gente sempre fala a Europa, na Copa Nacional dos países, nas Copas e nas Copas da Liga, por exemplo, na Inglaterra que tem Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra. Os jogadores são poupados nessas duas competições. O tempo inteiro eles só jogam praticamente só na Champions League e só no Campeonato Nacional. E quando essas competições chegam na final, né? E só para lembrar também, eu acho fundamental essa participação dos jogadores que a gente está vendo agora no Bom Senso. A gente cobrou tanto que os jogadores deixavam tudo correr a revelia, né? E eles são a principal máquina que faz esse futebol levar. E eles nunca tiveram uma liderança, eles nunca tiveram uma história de apoio mesmo na situação deles. E agora eles estão se mostrando. Não pode ser só a CBF, não pode ser só as federações, não pode ser só os dirigentes. O jogador é papel fundamental nessa engrenagem. Ele tem que mostrar. Por isso que chama bom senso, tem que se usar o bom senso. O Juvezinho está me falando aqui que nós recebemos uma mensagem de um telespectador, aliás, fazendo um questionamento de uma forma muito educada, dizendo que criticamos alguns pontos, mas pedindo para que a gente destaque alguns pontos que foram acertados pelas diretorias. São vários. A gente destacou. Você pega, né? a gente falou aqui, no Atlético, você pega a negociação com o Vitor, nota 1000, Ronaldinho, a volta do Tardelli, a valorização do grupo, Marcos Rocha, cita para mim aí, um Marcos Rocha, um lateral fora de Minas Gerais superior ao Marcos Rocha, não tem. A negociação que o Atlético fez
com o Palmeiras, envolvendo o Daniel Carvalho, estava do meu tamanho, foi top, porque trouxe o Pierre. Claro, quem questiona a qualidade do Pierre, né? É um baita de um leão de chácara, destrói e tal. Então, você pega, vamos pro Cruzeiro agora. O Cruzeiro montou Dedé, um time todo. Bruno Rodrigo, ter subido jogador de base, assim como o Atlético fez. Aí você vem, Ricardo Goulart, Nilton. Everton Ribeiro, Nilton, ter subido o Lucas Silva, contratação do William, a própria contratação do Dagoberto. Pô, tudo. Então as diretorias mais acertadas, e a principal que o Gilberto está me lembrando aqui, ter contratado o Marcelo Oliveira contra tudo e contra todos, inclusive contra a minha opinião também, que não pesa nada não, apesar de ser pesado, não pesa nada, mas eu fui contra naquela oportunidade, em relação ao momento que o Cruzeiro vivia, né, e a própria diretoria dizia que estava vivendo um momento difícil, de contratações equivocadas e tal. Aí trouxe isso, acertou, e hoje? E hoje está colhendo, cara, o Cuca também, né? Porque não, o Cuca também foi um acerto. Veio, acertou, depois do manteve 6-1. o Cuca, claro, eu acho que tudo isso foi acertado. Então a gente elogia, mas tem que criticar quando está errado também, não está não? Agora, presta atenção, Dagoberto. Mostra aqui, Leandro. Essa aqui vai para você. Quem vai para o Cruzeiro hoje, Juverci? Gisele, então tá, pede a Gisele para entregar o Dagoberto para mim lá. Tá aqui na minha mão, Dagoberto, vou tirar o dedo aqui para você ler melhor. Ativo Mega Turbo Extreme Energy. Meu amigo Dagoberto, vou te fazer uma pergunta de foro íntimo. Como anda a sua vida sexual? Está se sentindo para baixo? Você é daquelas pessoas que andam... Aliás, esquece o Dagoberto, eu não vou falar o texto todo, ele vai achar que eu estou pegando no pé dele, porque ele está mal, eu não tenho nada com isso. Mas enfim, você é daquelas pessoas, você de casa aí, que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não acontece? Olha, não se assuste e nem se desespere. Está vendo esse número que está aqui? Preste atenção. É o telefone, aqui ó, tá aqui esse número, ó. Vou deixar você ver. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o telefone, porque é o telefone do Ativo. Você ainda não conhece o Ativo? Então você precisa conhecer. O Ativo é um energético natural, totalmente voltado para essa questão sexual. Olha a questão aí, sexual, que vai dar uma turbinada na sua relação. Com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com intensidade, não é? E muito mais vigor, porque o Ativo vai agir na sua circulação. Na circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa, meu amigo, para fazer bonito na hora H. Tá rindo aí, né? Tô olhando para o lado para a patroa e rindo. Pois é, mas a verdade é essa. Você tá assustado que a gente está falando disso nesse horário? Você acha que você nasceu de onde? A cegonha que te trouxe? Ô, amigo, preste atenção, o Ativo pode agir em seu organismo. Olha aí, Juverci, para você, hein? Alô, Carol, 72 horas, Juverci. 72 horas. Já imaginou? Puro prazer. Surpreenda a sua parceira. Pare de se preocupar, meu amigo, na hora H. Sexo é vida. Volte a viver com intensidade e, claro, muita energia. Né? Então você vai ficar aí totalmente para baixo, desmotivado, triste, abatido, ou você vai pedir o seu Ativo agora? Ligue agora mesmo, 3491-2227, 3491-2227. Alô, Cardoso Neto, vou levar uma para você no Mineirão aí hoje, hein? E receba o Ativo com todo conforto e discrição. E aí as pessoas me perguntam, ontem um taxista me perguntou aqui na porta da Band, Everton, mas se eu pedir, como é que vem naquela caixinha colorida que você mostra? Claro que não. Caixinha discreta, toda fechadinha, não se preocupe não, vai receber em casa ou no trabalho, embalagem discreta, a turma vai achar que é caixinha de bombom. Ligue agora, os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. Ativa a energia que cabe no seu bolso, esse bomba mesmo. Vou ali tomar o meu ali, já volto em 2 minutos, até já.